Indo direto ao ponto, eu me chamo Heron Vasconcelos de Lélio, eu sou engenheiro ambiental e mestrando pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu vou falar sobre a Lei 9433 de 81, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa é uma política que é extensa, tem bastante artigos, tem bastante conteúdo, só que eu considero uma política fácil de entender, principalmente depois de algumas lidas. Isso porque tem muita lógica na forma como ela está estruturada. Portanto, eu vou apresentar os fundamentos dessa política para vocês, depois os seus objetivos, as suas diretrizes gerais de ação, os seus instrumentos e vou especificar esses instrumentos. Então vou dar detalhes sobre os planos de recursos hídricos, sobre o enquadramento dos cursos d'água, sobre a outorga de uso de água, sobre a cobrança de uso de água e sobre os sistemas de informações de recursos hídricos. Também vou falar sobre as competências do poder público ou as competências dos entes, sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e todos os órgãos que o compõem. Então, da mesma forma que os instrumentos, eu vou falar especificamente sobre cada um desses órgãos, que são eles o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, os Comitês de Bacia e as Agências de Água. E, por fim, eu vou falar sobre as infrações e penalidades que estarão sujeitos àqueles usuários que descumprirem com certas condições. Então, começando pelos fundamentos. Primeiro, vocês devem saber que são 6 fundamentos ao total. O primeiro deles estabelece que a água é um bem de domínio público. Portanto, a água não pertence a nenhuma entidade privada, ela não pertence a uma empresa específica, a uma pessoa específica, ela é um bem de domínio público, ela pertence a todos, pertence à coletividade. Então, o primeiro fundamento, a água é um bem de domínio público. Segundo fundamento, a água é um recurso natural ilimitado, dotado de valor econômico. Então, o segundo fundamento estabelece que a água ela não é ilimitada, ao contrário, ela é limitada, então ela tem fim. E justamente por ela ter fim, por ela não ser ilimitada, é que ela tem valor econômico. Então a gente percebe que a ideia de valor econômico está associada à ideia de finitude, de escassez. Então, a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro fundamento. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Então, esse fundamento estabelece que, em certas situações, por exemplo, vamos supor, em épocas de estiagem, o uso prioritário, então o topo da hierarquia de usos prioritários dos recursos hídricos é o consumo humano, então o consumo para nós, e também a dessedentação de animais. Então, esse é o terceiro fundamento. Em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. Quarto princípio. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Portanto, os recursos hídricos eles devem ser geridos de tal forma que permitam vários usos das águas. Ou seja, as águas podem ser utilizadas de diferentes maneiras. Algumas dessas maneiras requerem qualidades de água mais nobres, ou seja, águas de maior qualidade, enquanto outros requerem usos de água de menor qualidade. E a gestão de recursos hídricos deve ser feita de tal forma que proporcione todos esses usos, desde o mais nobre ao menos nobre. Então, a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quinto fundamento. A bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Portanto, esse fundamento estabelece que a bacia hidrográfica é a unidade territorial mínima para implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e a atuação dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Só para relembrar, ou para aqueles que não sabem, o que é a bacia hidrográfica seria basicamente aquela área delimitada que, por conta do seu relevo, qualquer água, gota de chuva, por exemplo, que caia nesse território, ele é drenado para o rio principal. Então, uma bacia hidrográfica é o seu rio principal e seus afluentes, de tal forma que toda a água que caia dentro dessa área, ela seja drenada para o rio principal. Aqui tem um exemplo de uma bacia delimitada. Essa é uma bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul. E aqui outro exemplo que mostram várias bacias hidrográficas delimitadas dentro do estado do Rio Grande do Sul. Então, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação, para fundamentar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. A unidade mínima de atuação da Política Nacional de Recursos Hídricos. E o último fundamento, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, ou seja,
ela deve acontecer a partir de várias bases diferentes. Então ela não deve ser centralizada em uma única base, mas sim ela deve ocorrer de forma espalhada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Então a gente percebe que tem que contar com a participação de várias parcelas diferentes, desde o poder público, dos usuários das águas e das comunidades. Então, mais uma vez, revendo todos os fundamentos que norteiam a Política Nacional de Recursos Hídricos, nós temos primeiro que a água é um bem de domínio público, também vimos que a água é um recurso natural limitado e por isso ela tem valor econômico. Em situações de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação de animais. A gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas e a gestão também deve ser feita de forma descentralizada, contando com a participação do poder público, usuários e comunidades. E, por fim, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e também a atuação do Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Agora vamos aos objetivos. São 4 objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos. É o que essa política busca alcançar. E são eles. Primeiro, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Portanto, um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos é que tanto as gerações atuais quanto as gerações futuras, elas tenham disponibilidade de água em níveis necessários, em níveis adequados, tanto em quantidade quanto em padrões de qualidade. Então, os usos de água, tanto para as gerações atuais quanto as gerações futuras, eles devem ser assegurados, devem ser atendidos. Para isso, tem que ter a disponibilidade de água e também em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Então, assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos. Segundo objetivo, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário com vistas ao desenvolvimento sustentável. Então, o segundo objetivo é que os recursos hídricos sejam utilizados de forma racional e integrada. Isso visando ao desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento que não freia o crescimento econômico, mas, ao mesmo tempo, também não contribui para a degradação ambiental. E importante, incluindo o transporte aquaviário. Então, utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, então inclui o transporte aquaviário, isso tudo visando ao desenvolvimento sustentável. Terceiro objetivo, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos, de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. Então, o terceiro objetivo é garantir essa previsão e defesa contra eventos hidrológicos críticos. E esses eventos são tantos de origem natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. E o quarto objetivo, incentivar e promover a captação, preservação e o aproveitamento de águas pluviais. Então, o último objetivo ele fala sobre águas pluviais, no incentivo e na promoção da captação, preservação e o aproveitamento dessas águas pluviais, que são as águas da chuva. Então, mais uma vez, revisando todos os objetivos, o primeiro era assegurar à atual e às futuras gerações disponibilidades de água, em padrões de qualidade adequados para os seus usos. Então, não é qualquer água, não é simplesmente a água estar disponível. É que essa água esteja disponível e também esteja com padrões de qualidade adequados para seus usos. Outro objetivo era a utilização racional e integrada dos recursos hídricos. Isso tudo visando o desenvolvimento sustentável e incluindo o transporte aquaviário. O terceiro, a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos. Eventos hidrológicos esses que sejam oriundos tanto de origem natural ou a partir do uso inadequado dos recursos naturais. E o último objetivo foi o de incentivar e promover a captação, preservação e o aproveitamento de águas pluviais. Agora vamos às diretrizes gerais de ação. São 6 diretrizes gerais de ação. Então, por enquanto nós já vimos que são 6 fundamentos, 4 objetivos e agora mais 6 diretrizes gerais de ação. E o que são essas diretrizes gerais de ação? Elas são princípios orientadores que definem como que o Brasil deve gerir e utilizar os seus recursos hídricos de maneira sustentável. Então são princípios orientadores. E quais são eles? Primeiro, a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. Portanto, durante a gestão dos recursos hídricos, deve-se considerar tanto a quantidade de água disponível quanto a sua qualidade, de forma integrada e inseparável. Então, quantidade e qualidade
são vistas de forma junta, de forma unida, porque de nada adianta ter água em quantidade suficiente se ela não tem a qualidade necessária. Então, gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de quantidade e qualidade. Segunda diretriz geral de ação: a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país. Portanto, o Brasil, sendo um país continental, sendo um país com várias regiões, ele tem várias particularidades. Ele é bem diverso do ponto de vista físico, biótico, demográfico, econômico, social e cultural. E a gestão de recursos hídricos deve acontecer de forma que atenda a essas diversidades. Então, a gestão de recursos hídricos ela não é feita de forma totalmente igual em todas as regiões do país, mas sim ela se adapta às diversidades das várias regiões do país. Então, a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país. Terceira diretriz: a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Então, a gestão de recursos hídricos ela deve ser feita de forma integrada com a gestão ambiental. 4. A articulação do planejamento de recursos hídricos com os setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional. Então, o planejamento dos recursos hídricos ele é feito de forma articulada, e articulada por várias partes diferentes, contando com os setores usuários, que são aqueles que utilizam água, e também de forma articulada com planejamento mais locais, como planejamento regional e planejamento estadual. Isso permite que esse planejamento ele abranja escalas mais locais e também proporciona que os setores usuários, aqueles que efetivamente utilizam água, que eles estejam envolvidos no planejamento dos recursos hídricos. Portanto, mais uma vez, a articulação do planejamento de recursos hídricos com um dos setores usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional. 5. A articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo. Então, nós vimos anteriormente que deve ter uma integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Da mesma forma, tem que ter uma articulação da gestão de recursos hídricos com a de uso do solo. Então, a gestão de recursos hídricos deve ser articulada juntamente com a gestão do uso do solo. E a sexta diretriz geral de ação é a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas estuarinos e zonas costeiras. As bacias hidrográficas elas devem ser geridas de forma integrada com os sistemas estuarinos e as zonas costeiras. Os sistemas estuarinos são aquelas regiões de transição entre águas doces, que são as águas dos rios, e as águas salgadas, que são as águas dos oceanos. Então, são aquelas zonas onde os rios encontram os oceanos, são zonas de transição de salinidade. Então, as bacias hidrográficas elas devem ser geridas de forma integradas aos sistemas estuarinos e zonas costeiras. Então, revendo mais uma vez, quais foram as diretrizes que nós vimos? Primeiro, a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação de quantidade e qualidade, ou seja, tanto a quantidade de água disponível quanto a sua qualidade devem ser vistas de forma integrada e inseparável. Segunda diretriz: a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do país. Terceiro, a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. A articulação do planejamento de recursos hídricos com os setores usuários e também com os planejamentos regional, estadual e nacional. A articulação da gestão de recursos hídricos com a gestão do uso do solo. E, por fim, a integração da gestão das bacias com os sistemas estuarinos e zonas costeiras. Então, essas são todas as diretrizes gerais de ação, ou seja, os princípios orientadores que definem como que o Brasil deve gerir e utilizar os recursos hídricos de maneira sustentável. Agora vamos falar sobre os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, que basicamente são as ferramentas que permitem se atingir os objetivos dessa política. Ao total, são 6 instrumentos, sendo que desses 6, um atualmente está vetado e eu vou falar qual é. O primeiro instrumento são os planos de recursos hídricos. O segundo é o enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes da água. O terceiro é a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos. O quarto é a cobrança pelo uso de recursos hídricos. O quinto é a compensação a municípios. E o sexto é o sistema de informações sobre recursos hídricos. Dando uma falada breve sobre cada um deles, já que eu vou me aprofundar mais adiante, o plano de recursos hídricos, inicialmente eu quero que vocês pensem que é um instrumento de planejamento.
como o nome próprio já diz, né? Planos. Então, é um instrumento de planejamento dos recursos hídricos. Ele dá um norte para o gerenciamento de recursos hídricos, para a gestão de recursos hídricos. Então, é realmente como se fosse um plano diretor que ele auxilia durante essa caminhada de gestão de recursos hídricos. Ele dá, por exemplo, metas. Ele dá, por exemplo, programas a se atingirem essas metas. Então, é um grande manual da gestão de recursos hídricos. O enquadramento dos corpos d'água em classes segundo os usos preponderantes é tu dividir os corpos d'água em diferentes classes de qualidade. Então, tu vai enquadrar os corpos d'água em diferentes classes de qualidade. E, de acordo com a qualidade desse corpo d'água que tu enquadrou, ele vai servir para um uso da água ou outro uso. Ou seja, um uso mais nobre da água ou um uso menos nobre. Então, o enquadramento em classes, ele visa justamente tu dividir os teus corpos d'água em diferentes classes, enquadrar eles em diferentes classes, para assim tu fazer essa distinção entre diferentes usos possíveis, usos preponderantes possíveis para essas águas. O terceiro, que é a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, ele basicamente se refere a tu outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, ou seja, tu conceder o direito de uso de recursos hídricos. Então, como a gente fala de usuários de recursos hídricos, esses usuários de recursos hídricos, eles precisam receber a outorga de direito de uso dos recursos hídricos. Uma indústria, por exemplo, não pode simplesmente captar a água de um rio e utilizar essa água como insumo de processo produtivo sem que ela tenha recebido o direito do uso da água. Então, por isso, é a outorga de direito. É tu permitir esse direito de uso da água. Quarto, que a cobrança pelo uso de recursos hídricos, ela está muito atrelado à outorga. A gente vai ver que tanto a outorga quanto a cobrança, elas são vistas de forma bem assemelhada. Isso porque, da mesma forma que vários usos da água necessitam da outorga de direito de uso, também existe a possibilidade de ter a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então, utilizando o mesmo exemplo que eu dei antes da indústria, uma indústria que capta a água de um rio, ela pode estar sujeita à cobrança pelo uso de recursos hídricos. Então, além dela necessitar da outorga, ela é cobrada pelo uso de recursos hídricos. Isso está muito atrelado àquele fundamento inicial em que eu falei que a água é vista como um bem econômico, porque é um bem escasso. Quinto, a compensação a municípios. Esse quinto instrumento, ele atualmente está vetado. Então, ele não está em funcionamento. Então, eu não vou comentar sobre esse instrumento. Desses 6 instrumentos, o único que atualmente está vetado, que não está em funcionamento, é a compensação a municípios. E o sexto é o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Então, basicamente, é uma grande base de dados que acumula dados de várias regiões do país, de forma descentralizada, de várias bacias hidrográficas, e armazena em um sistema unificado. Então, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é esse grande sistema que armazena dados relacionados, claro, à gestão de recursos hídricos e disponibiliza eles. Então, esses dados, por exemplo, podem ser usados depois para a elaboração de planos de recursos hídricos, porque eles são dados públicos, dados produzidos de forma descentralizada e disponibilizados para toda a população. Então, esses são os 6 instrumentos: os planos de recursos hídricos, o enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes, a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos, a cobrança pelo uso de recursos hídricos, a compensação a municípios, que foi vetada, então eu não vou conversar a respeito, e o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. Eu vou então começar a falar de forma mais específica sobre o primeiro instrumento, os planos de recursos hídricos. Eu já dei uma ideia geral do que eles são, mas agora vamos mais a fundo. Os planos de recursos hídricos, então, são planos diretores que visam a fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos. É como eu falei, é um instrumento de planejamento. Por isso, eles são planos diretores. Lembrem do plano diretor de um município, por exemplo, que é o que orienta como deve ser feita a progressão urbana de um município. Da mesma forma, os planos de recursos hídricos são planos diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos. Então, é esse grande manual onde está previsto todas as bases e orientação para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, com um horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. Portanto, os planos de recursos hídricos são planos de longo prazo, então eles abarcam vários anos à nossa frente.
E esse tempo, esse horizonte de planejamento, ele deve ser compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. Isso porque o plano de recursos hídricos, ele estabelece programas e projetos para se atingir algumas metas. Então, claro, que o horizonte de planejamento desses planos tem que ser compatível com o tempo necessário para a implantação desses programas e projetos. Os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Aqui a gente percebe que os planos de recursos hídricos, eles existem em diferentes escalas. Pode ser, por exemplo, da menor escala possível, que é por bacia hidrográfica, até que vai aumentando por estado e atinge o nível federal, que é para o país. Então, os planos de recursos hídricos serão elaborados por bacia hidrográfica, por estado e para o país. Então, esse plano diretor que a gente comentou, que fundamenta e orienta a implementação da política de recursos hídricos, ele pode ser específico, por exemplo, para uma bacia hidrográfica. Ele pode ser específico para um estado, ou ele pode abarcar todo o país. Então, a gente vê que tem diferentes escalas de planejamento. E, claro, é justamente assim que deve ser feito, porque quanto mais específico, quanto mais local, quanto menor a escala de planejamento, maiores detalhes conseguem ser colocados nesse plano e acabam sendo mais adequados para uma realidade específica. E qual é o conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos? Bom, a gente vai ver que tem bastante tópicos que falam os conteúdos mínimos. Vai parecer que é bastante coisa, mas na verdade é muito simples, porque segue uma lógica que eu vou explicar para vocês e vocês vão entender. Bom, conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos: o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Então, tem que ter o diagnóstico, ou seja, tu mostrar, tu explanar como que é a situação atual dos recursos hídricos, seja para a tua bacia, para o teu estado ou para o país. Então, por isso, é o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos. Isso abarca, por exemplo, questões de disponibilidade de água, demandas de água, ou seja, quanta água tem disponível, quanto que é utilizada, as atividades produtivas que se valem. Então, isso tudo está enquadrado dentro do diagnóstico, mostrar a situação atual. Análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo. Então, a gente viu o diagnóstico, que é a situação atual, e agora a gente está vendo o prognóstico, em que tu vai analisar alternativas de crescimento demográfico e também de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo. Ou seja, tu vai propor cenários futuros, então alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades produtivas e de modificações dos padrões de ocupação do solo. Então tu vai entender como que futuramente vai estar a situação, seja da tua bacia, do teu estado, do teu país. Tu vai propor diferentes alternativas, propor e analisar. Tendo feito o diagnóstico e o prognóstico, tu pode fazer o terceiro item, que é o balanço entre disponibilidades e demandas futuras dos recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos potenciais. Portanto, quando tu faz o prognóstico e tu tenta entender uma situação futura, tu vai tentar entender como que vai estar, ou como pode estar, as disponibilidades de recursos hídricos e as demandas futuras, ou seja, quanto vai ter disponível e quanto vai ser requisitado de uso. E tu vai poder fazer um balanço entre a disponibilidade e a demanda, tanto considerando aspectos de quantidade quanto qualidade. E a partir disso, tu vai poder também identificar conflitos potenciais. Claro, se tu faz esse balanço entre disponibilidade e demanda, tu vai conseguir identificar aspectos em que conflitos potenciais vão poder existir futuramente. Por isso, então, olha como tem lógica até o momento. O diagnóstico da situação atual, o prognóstico de alternativas futuras e o balanço entre disponibilidades e demandas futuras, identificando conflitos potenciais. Agora, o quarto item obrigatório: metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. Como foram identificados o balanço de disponibilidades e demandas e também conflitos potenciais, o plano vai ter que propor metas de racionalização de uso, de aumento de quantidade e melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis, justamente para conseguir atacar esses conflitos potenciais que foram enxergados, para poder aumentar, por exemplo, disponibilidade de água e ajustar esse balanço entre disponibilidade e demanda. Então, para isso, tu vai precisar propor, claro, metas, tanto de racionalização, quanto de aumento de quantidade, quanto melhoria da qualidade dos recursos hídricos disponíveis. O quinto passo seria
tu propor medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a serem implantados para o atendimento das metas previstas. Então, tu estabeleceu metas anteriormente. Agora, como tu vai atingir essas metas? Então, por isso, tu vai ter que propor também medidas, programas e projetos que visem justamente o atendimento dessas metas previstas. Os planos de recursos hídricos também estabelecem prioridades para a outorga de direito de uso de recursos hídricos. Como ele é o grande manual de implantação da política de recursos hídricos, ele vai estabelecer quais usos têm prioridade do direito de uso dos recursos hídricos, ou seja, aqueles usos que têm prioridade para a outorga. Então, para uma determinada bacia hidrográfica, pode ser que a prioridade para a outorga seja um, para outra bacia hidrográfica, outro. Ou, por exemplo, para um plano estadual seja uma prioridade, para outro plano estadual seja outra. Então, isso vai variar conforme o plano de recursos hídricos e isso tem que estar estabelecido dentro do seu conteúdo. Diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos. Então, além de ter prioridades para a outorga, vai ter que estar estabelecido no seu conteúdo diretrizes e critérios para a cobrança pelo uso de recursos hídricos. E, por fim, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos. Então, propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso. Isso vai depender da área que está sendo analisada. Se existem áreas frágeis, áreas em que a restrição de uso é necessária, então essa proposta para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, ela fica estabelecida nos planos de recursos hídricos. Resumindo tudo que nós vimos sobre os planos de recursos hídricos, eles são planos diretores, que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e o gerenciamento de recursos hídricos. Eles são planos de longo prazo e são elaborados em 3 escalas diferentes. Pode ser por bacia hidrográfica, por estado e também para o país. E nós vimos também o seu conteúdo mínimo, que é o diagnóstico, em que tu avalia a situação atual de recursos hídricos, seja da tua bacia, do teu estado ou do teu país. O prognóstico, em que tu faz uma análise de cenários futuros, análise de alternativas demográficas, de crescimento de atividades, de diferentes ocupações do solo. E a partir desse prognóstico, tu consegue entender como que pode estar o teu balanço futuro entre disponibilidade e demanda, tanto abrangendo aspectos de quantidade e qualidade, e também identificando conflitos potenciais. E claro, sabendo esse cenário futuro, tu pode já propor metas que visem atenuar os problemas identificados. E para se atingirem essas metas, tu precisa desenvolver medidas, programas e projetos que também fazem parte do conteúdo mínimo dos planos de recursos hídricos. Os planos também estabelecem prioridades para a outorga, então aqueles usos que têm prioridade de uso de recursos hídricos. Da mesma forma, diretrizes e critérios para a cobrança são estabelecidos nos planos de recursos hídricos. Da mesma forma que propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso. O segundo instrumento é o enquadramento dos corpos d'água. O enquadramento dos corpos d'água em classes, segundo os usos preponderantes da água, visa a: primeiro, assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. Como eu falei anteriormente, tu dividir os corpos d'água em classes, ou seja, tu enquadrar diferentes corpos d'água em diferentes classes, permite que tu estabeleça bem aquelas águas que têm qualidade compatível com usos mais exigentes. Por quê? Existem usos que são mais exigentes, ou seja, que exigem uma água de maior qualidade, e existem usos menos exigentes, que não precisam de uma água com qualidade tão boa. Então, por isso, o enquadramento em classes visa assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que forem destinadas. Também visa a diminuir os custos de combate à poluição das águas, mediante ações preventivas permanentes. Quando tu cria classes de qualidade da água, tu acaba estabelecendo classes de melhor qualidade. E essas classes de maior qualidade é como se houvesse uma proteção especial sobre elas. Então, como seriam águas mais nobres, são águas mais protegidas. E por causa disso, acabam sendo menos poluídas e, claro, isso leva à diminuição dos custos de combate à poluição das águas. Aqui eu trago um exemplo de uma CONAMA muito conhecida, que é a Resolução CONAMA 357/2005, que ela basicamente divide os corpos d'água superficiais em classes de qualidade. Então, tanto águas doces, águas salobras ou águas salgadas são divididas em classes. E quanto maior for a classe dela, quer dizer que pior é a qualidade dela. E por isso, águas com menor qualidade só podem ser utilizadas em usos menos nobres, enquanto águas de melhor qualidade
podem ser destinados a usos mais nobres. Agora vamos ao terceiro instrumento, que é a outorga de direitos de uso de recursos hídricos. A outorga de direitos de uso de recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Tu conceder outorga de uso de recursos hídricos é a mesma coisa que tu conceder o direito do uso de recursos hídricos. Então, um usuário da água que tem outorga, ele é permitido de utilizar seus recursos hídricos. E é exatamente por isso que a outorga tem como objetivos assegurar o controle quantitativo, ou seja, de quantidade de água, e qualitativo, porque a gente vai ver que a outorga não está relacionada simplesmente só à quantidade da água que tu tira, mas também ao lançamento de água. Quanto que tu polui aquela água. Não é somente para retirada da água que tu precisa de outorga. Tu precisa de outorga também para lançar, por exemplo, efluente em um rio. Então a outorga tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água. Então tu ganha o direito efetivo de acesso à água a partir da outorga. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo da água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário, quando for o caso. Então, eu comentei anteriormente que os planos de recursos hídricos eles estabelecem no seu conteúdo mínimo as prioridades de uso de outorga, ou seja, dentro de uma hierarquia, quais são aqueles usos que têm a prioridade máxima de outorga, que são prioritários para ter esse direito de uso da água, e quais aqueles que têm menor prioridade. Lista de prioridades, digamos assim, está estabelecida nos planos de recursos hídricos. E toda outorga estará condicionada às prioridades de uso estabelecidas nesses planos. E também deve respeitar a classe em que o corpo d'água estiver enquadrado, é aquilo que eu falei sobre as classes de qualidades diferentes, e também deve respeitar a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário. Isso porque o transporte aquaviário, aquele que envolve o transporte a partir de rios, por exemplo, ele necessita de um nível mínimo de água para permitir a navegação dos barcos. Então tu não pode simplesmente conceder outorga de forma indiscriminada. Tu tem que ter a atenção à manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário. Então, toda outorga está condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos e deverá respeitar a classe em que o corpo da água estiver enquadrado e também a manutenção de condições adequadas ao transporte aquaviário. E outro ponto bastante importante é que a outorga do uso de recursos hídricos deverá preservar o uso múltiplo desses. Então, as outorgas devem ser dadas, devem ser efetuadas de forma que o uso múltiplo da água seja preservado. Ou seja, tu tem que gerir essas outorgas de forma que os teus corpos d'água ainda permitam a utilização múltipla deles. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas o simples direito de seu uso. Isso significa que se tu é um usuário de água e tu recebe uma outorga de direito de uso d'água, isso somente te dá o direito de uso. Ele não te dá a posse daquela água. Então tu não pode ganhar a outorga para captar uma determinada quantidade de água, um determinado volume, e tu se utilizar desse direito para comercializar a água. Isso é proibido, justamente porque a outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, mas somente o simples direito de seu uso. E como que a outorga vai ser efetivada? A outorga é efetivada por ato de autoridade competente do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal. Então a gente vê que a outorga pode ser concedida por diferentes entes, seja do Poder Executivo Federal, dos Estados ou do Distrito Federal, e é feita por ato da autoridade competente. Ainda, o Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal competência para conceder outorga de direitos de uso de recurso hídrico de domínio da União. Ou seja, existem recursos hídricos que são de domínio da União. Seriam, por exemplo, aqueles rios que eles passam por vários estados, então são rios interestaduais, que eles são de domínio da União. Só que o Poder Executivo Federal, que teria essa competência para efetivar a outorga, ele pode delegar aos estados e ao DF essa competência. Então os estados e o DF, eles podem conceder outorga para direito de uso de recursos hídricos de domínio da União, desde que o Poder Executivo Federal tenha delegado esse direito aos estados e ao DF. E agora a parte mais importante da outorga.
Quais usos estão sujeitas à outorga pelo poder público? Primeiro, a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d'água para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo. Então, derivar ou captar um volume d'água de um rio, por exemplo, de um lago, seja para consumo final ou insumo de processo produtivo. Isso inclui também o abastecimento público. Ele caracteriza um uso sujeito à outorga, que precisa de outorga pelo poder público. Outro uso sujeito à outorga: extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo. Então, não só água superficial, também água subterrânea, de aquífero subterrâneo, é sujeito à outorga, seja para o consumo final ou para insumo de processo produtivo, processos industriais, por exemplo. Terceiro, lançamento em corpo d'água de esgotos e demais resíduos, líquidos ou gasosos, tratados ou não, com fim de sua diluição, transporte ou disposição final. Os dois primeiros itens nós vimos que estava relacionado à captação, à extração de água. Agora o terceiro é o lançamento. Então não só a extração de água está sujeita à outorga, mas também o lançamento. E não só de resíduos líquidos, mas também resíduos gasosos. Então tu injetar gás, por exemplo, em um recurso hídrico, também se caracteriza como um uso sujeito à outorga. E também, esses resíduos lançados, estejam eles tratados ou não. Então pode ser, por exemplo, que uma indústria ela trate o seu efluente, mas mesmo o efluente estando tratado, necessita de outorga, necessita do direito para lançar esse resíduo em corpo d'água. 4. Está sujeito à outorga também o aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. Então, tu construir uma barragem para reter água e tu aproveitar a energia potencial da água também necessita de outorga de direito de uso de recursos hídricos. Da mesma forma que a derivação e captação, tanto de água superficial quanto de água subterrânea, o lançamento, o aproveitamento de potenciais hidrelétricos também necessita de outorga. E, por fim, quaisquer outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo d'água. Então aqui abre o leque para outras possibilidades. Estão sujeitos à outorga quaisquer outros usos que alterem o regime, ou seja, se é um rio, águas lóticas, águas correntes, que alterem para águas lênticas, águas paradas, mais com característica de lago, ou que alterem a quantidade ou a qualidade da água existente no corpo d'água. Esses usos também estarão sujeitos à outorga pelo poder público. E quais usos independem da outorga, ou seja, eles não precisam da outorga para acontecerem? Bom, o primeiro seria o uso de recursos hídricos para a satisfação de necessidades de pequenos núcleos populacionais distribuídos em meio rural. Então, não há necessidade para a outorga de uso de recursos hídricos, caso seja para atender pequenos núcleos populacionais, que sejam distribuídos no meio rural, derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. Então, aquelas derivações, captações ou lançamentos que sejam em volumes muito pequenos, por isso considerados insignificantes. E, da mesma forma, as acumulações de volume de água consideradas insignificantes. Então, o uso para atender pequenos núcleos populacionais no meio rural, derivações, captações e lançamentos insignificantes e acumulações insignificantes. É importante também ter em mente que a outorga do direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes circunstâncias. Então, existem circunstâncias em que a tua outorga, ou seja, o teu direito de uso de recursos hídricos pode ser suspenso. E são as seguintes circunstâncias. Primeiro, o não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga. Portanto, quando tu recebe o direito de outorga, tu tem que cumprir com certos termos. E se tu não cumprir esses termos, tu vai poder ter a sua outorga suspensa parcial ou totalmente. Segundo, a ausência de uso por 3 anos consecutivos. Ou seja, tu recebe a outorga de uso, mas tu não usufrui dessa outorga por 3 anos consecutivos. É como se tu estivesse ocupando uma cota que outra pessoa poderia utilizar. Então, claro, que o sistema vai entender que tu não deveria ter esse direito de uso. Terceiro, necessidade premente de água para atender situações de calamidade, inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas. Então, em situações de calamidade, em que tu precisa de usos de água para contornar essas calamidades, então alguns usos de água vão ter que ser cortados. Então algumas outorgas que foram dadas vão ter que ser suspensas, justamente porque tu precisa de uma maior quantidade de água para atender a essas situações de calamidade. 4. Necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental.
Então, se tu está na iminência de uma grave degradação ambiental, ou ela já aconteceu e tu quer reverter ela, mas para isso tu precisa de água e tu não tem essa quantidade de água disponível, em quantidade e qualidade, tu pode então suspender certas outorgas de direito de uso para atender a essas situações. 5. Necessidade de se atender a usos prioritários de interesse coletivo para os quais não se dispõe de fontes alternativas. Então, usos de interesse coletivo que sejam prioritários, então que estejam em uma hierarquia prioritária superior, eles podem ter que envolver a suspensão de outorgas de outros usos, em casos em que não se tenham fontes alternativas para atender a esses usos prioritários de interesse coletivo. 6. Necessidade de serem mantidas características de navegabilidade do corpo d'água. Um corpo d'água, como um rio, se ele tem um nível d'água muito baixa, pode ser que barcos não consigam navegar através dele. Então, em situações de estiagem, por exemplo, onde o nível da água naturalmente abaixa mais, pode ser que algumas outorgas de uso de recursos hídricos sejam suspensas para que características de navegabilidade do corpo d'água sejam mantidas. Um fato muito importante: o prazo máximo de outorga não pode ser excedente a 35 anos, mas é renovável. Então, passados 35 anos, mesmo que o outorgado tenha respeitado todos os termos da outorga estabelecidos, o prazo de outorga vai terminar. Só que, claro, ele pode renovar. Então, o grande resumo da outorga, do que a gente viu, é que a outorga visa ao controle qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos. A outorga está condicionada às prioridades de uso estabelecidas nos planos de recursos hídricos. E, claro, deve respeitar as classes e condições adequadas ao transporte aquaviário, assim como preservar os usos múltiplos da água. A outorga ela é efetivada por ato da autoridade competente do Poder Executivo Federal, Estados ou DF. A autoridade federal, o Poder Executivo Federal, ele vai poder ainda delegar aos Estados e ao DF competência para outorgar usos de recursos hídricos da União. E quais são os usos sujeitos à outorga? Bom, a derivação ou captação, visando o consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo, extração de aquíferos subterrâneos, para o consumo final ou processo produtivo, potenciais hidráulicos e outros usos que alterem regime, quantidade ou qualidade. Quais usos independem de outorga, ou seja, não precisam de outorga? Pequenos núcleos populacionais distribuídos no meio rural, derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, ou acumulações de volume d'água consideradas insignificantes. E por fim, os casos em que a outorga pode ser suspensa parcial ou totalmente seriam aqueles em que não há cumprimento dos termos da outorga, ausência de uso por 3 anos consecutivos, para atender situações de calamidade, prevenir ou reverter grave degradação ambiental, atender a usos prioritários de interesse coletivo ou para manter características de navegabilidade. E importante, mesmo que todos os termos da outorga sejam cumpridos, o prazo máximo para se ter o direito de outorga é de 35 anos e é renovável. Então, passados 35 anos, tu perde o direito de outorga, mas tu pode renovar ele. Agora, vamos falar sobre a cobrança do uso de recursos hídricos. Então, a cobrança é tu estabelecer um pagamento pelo uso de recursos hídricos. E como eu já falei anteriormente, a cobrança está muito atrelada à outorga do uso. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva, primeiro objetivo da cobrança, reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. A gente já viu isso no fundamento, em um dos fundamentos da política de recursos hídricos, que era ver a água como um bem escasso, com valor econômico. E aqui, mais uma vez, reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor. Isso porque, quando tu estabelece uma cobrança pelo uso da água, o usuário ele passa a entender que a água tem um valor econômico. E claro, da mesma forma, incentiva a racionalização do uso da água. Então, os 2 objetivos do cobrança, por enquanto, foram reconhecer a água como um bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, incentivar a racionalização do uso da água, porque quando o usuário percebe que a água tem valor, ele automaticamente racionaliza o seu uso, e o terceiro, obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos. Então, a cobrança pelo uso de recursos hídricos também objetiva que se obtenham recursos financeiros, e esses recursos eles vão ser utilizados para o financiamento de programas e intervenções que estejam estipulados no plano de recursos hídricos. E aqui, um ponto extremamente importante
é que serão cobrados os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga. Então, todos aqueles usos sujeitos à outorga são também os usos aos quais vão ser cobrados o uso de recursos hídricos. Então, são coisas que estão atreladas. Então, tu precisa entender a outorga para entender a cobrança. Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos, deverão ser observados, dentre outros, ou seja, quais critérios que formam um montante total de valor que vai ser cobrado pelo uso. Bom, são dois critérios. Primeiro, nas derivações, captações e extrações, ou seja, quando tu retira um volume d'água, o volume retirado e seu regime de variação. Então, a quantidade de água que tu retira e o regime de variação vão ser critérios que vão determinar o valor a ser cobrado. Da mesma forma, quando for lançamento, nos lançamentos de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, o volume lançado e seu regime de variação, e as características físico-químicas, biológicas e toxicidade do afluente. Portanto, no lançamento, seja resíduos líquidos ou gasosos, além de se ter como critério o volume lançado, ele vai ter como critério o regime de variação das águas e as características desse afluente lançado, características físico-químicas, biológicas e de toxicidade. Então, obviamente, quanto mais desfavorável forem essas características, maior vai ser a cobrança a ser feita por aquele uso d'água. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados. Portanto, os valores arrecadados, eles têm prioridade para serem aplicados, para serem utilizados na bacia hidrográfica específica em que eles foram gerados, foram arrecadados. E esses valores arrecadados serão utilizados para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos planos de recursos hídricos. Mais uma vez, esses recursos arrecadados, eles têm que ser utilizados para financiar estudos, programas, projetos e obras que estejam nos planos de recursos hídricos. Também devem ser utilizados no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Então, a gente não viu ainda, já vamos ver mais em seguida, mas o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos é aquele conjunto de órgãos que é responsável pela administração e gestão da política de recursos hídricos. Então, uma parte desses recursos arrecadados, eles vão ser direcionados, primeiro, ao financiamento de estudos, programas e projetos de obras, incluindo os planos de recursos hídricos, e também para pagar despesas de implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Porém, este valor destinado ao custeio administrativo e despesas de implantação é limitado a 7,5% do total arrecadado. Então, somente 7,5% de tudo que foi arrecadado pela cobrança pode ser destinado para este item número 2. A maior parte, portanto, é destinado para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras dos planos de recursos hídricos. Bom, agora um resumo do que nós vimos sobre a cobrança. O objetivo da cobrança pelo uso de recursos hídricos é ver a água como um bem econômico e dar uma real indicação de seu valor. Isso, claro, acaba incentivando a racionalização e acaba servindo como meio de obtenção de recursos financeiros. Esses recursos financeiros obtidos através da cobrança, eles são utilizados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram arrecadados, o custeio de estudos, programas, projetos e obras dos planos de recursos hídricos, ou para despesas e custeio administrativo dos órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Só que para esse caso, o máximo a ser destinado do total é 7,5%. E lembrando, são cobrados aqueles usos sujeitos à outorga. Então, a outorga e a cobrança são dois instrumentos que estão relacionados entre si. E, para a fixação do valor, o valor a ser cobrado, alguns critérios são observados. Primeiro, para derivações, captações e extrações, é observado o volume retirado, então o total de volume retirado, e o regime de variação. E já para o lançamento, é observado o volume, regime de variação e as características do efluente, características físico-químicas, biológicas e de toxicidade. Outro instrumento. Sistema de informações sobre recursos hídricos. É um sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Os dados gerados pelos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos serão incorporados ao Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Portanto, o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é esse sistema que coleta, trata, armazena e recupera informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes em sua gestão. Então, os dados relacionados sobre recursos hídricos são todos armazenados nesse sistema.
Os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, eles coletam esses dados, são dados que são obtidos a partir da própria gestão que esses órgãos estabelecem no seu dia a dia, e todos esses dados são incorporados nesse grande sistema que une todos esses dados e que, claro, acaba representando uma grande fonte de informação e armazenamento de características importantes da gestão de recursos hídricos no país. E quais são os princípios básicos para o funcionamento desse sistema? Bom, primeiro, é a descentralização da obtenção e produção de dados e informações. Então, obtenção e produção de dados e informações de forma descentralizada. Então, não é feita a partir de uma única base, é feito de forma espalhada pelo país. Os dados são obtidos e produzidos em várias regiões do país, por isso é descentralizado. Segundo princípio, coordenação unificada do sistema. Os dados são obtidos de forma descentralizada, mas a coordenação é feita de forma unificada, porque todos os dados acabam sendo incorporados a esse sistema de informação geral, nacional. E terceiro, acesso aos dados e informações garantidos a toda a sociedade. Então, toda a sociedade pode ter acesso aos dados e informações que estão contidos no Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. E os objetivos do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos? Primeiro, reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Brasil. Então, o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, ele reúne, dá consistência e divulga dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa. Então, situação quantitativa, porque é em relação à quantidade de recursos hídricos, a disponibilidade, se está escasso ou não, se tem muito ou pouco, e qualitativa, referente à qualidade. São águas de boa qualidade, de má qualidade, podem atender a usos nobres, a usos menos nobres. Segundo objetivo, atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos em todo o território nacional. Tem que ter uma atualização permanente, ou seja, ela tem que ser recorrente, ela tem que acontecer a todo momento, ela tem que estar atualizada. E terceiro, fornecer subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos. Então, obviamente, o Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos, ele é uma grande base de dados que unifica esses dados e, claro, que ele acaba servindo como subsídio para a elaboração dos planos de recursos hídricos, que precisam ser fundamentados em dados. E esses dados, claro, são buscados nesse Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Então, um grande resumo desse instrumento: o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos é esse sistema de coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de informações, aos quais os dados são gerados e incorporados pelos órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Os seus princípios são a descentralização da obtenção e produção de informações e dados, a coordenação unificada e o acesso garantido a toda a sociedade. E os objetivos desse sistema é reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações da situação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos, atualizar permanentemente informações sobre disponibilidade e demanda e fornecer subsídios para a elaboração dos planos de recursos hídricos. Agora vamos falar sobre as competências do poder público. Então, o que o poder público deve fazer na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos? Compete ao Poder Executivo Federal, na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, primeiro, tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 2. Outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar os usos na sua esfera de competência. Então, outorgar os direitos de uso e regulamentar e fiscalizar esses usos na sua esfera de competência. 3. Implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos no âmbito nacional, obviamente. Então, o Sistema de Informações de Recursos Hídricos no âmbito nacional, que é aquele maior âmbito, o âmbito de maior escala, que reúne os dados de todos os estados, de todas as bacias do país. E 4. Promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Então, essas são as 4 competências do poder público para nível executivo federal. Tomar as providências necessárias à implementação e ao funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, outorgar os direitos de uso e regulamentar e fiscalizar esses usos na sua esfera de competência, implantar e gerir o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos no âmbito nacional e promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. E um ponto bastante importante é que o Poder Executivo Federal indicará por decreto a autoridade responsável pela efetivação de outorgas de direito do uso de recursos hídricos sob domínio da União. Então, recursos hídricos sob domínio da União
eles vão ser outorgados, vão ter usos outorgados a partir do Poder Executivo Federal, que vai indicar por decreto qual que é aquela autoridade responsável por efetivar as outorgas. E agora, quais são as competências dos poderes executivos estaduais e do Distrito Federal? Então agora é a nível estadual e distrital. Primeira competência: outorgar os direitos de uso de recursos hídricos e regulamentar e fiscalizar seus usos. 2. Realizar o controle técnico de obras de oferta hídrica. A gente percebe então que a nível estadual e distrital tem como competência realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica. Então, como o nível estadual é mais próximo da administração do que a nível nacional, então a gente percebe que uma das competências é realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica. 3. Implantar e gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em âmbito estadual e distrital. Então, agora é implantar e gerir o sistema de informações, só que no seu âmbito mais local, ou seja, no seu âmbito estadual e distrital. E 4. Promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, da mesma forma que estava estabelecido em uma das competências do Poder Executivo Federal para o Poder Executivo Estadual e Distrital. Uma das competências também é promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental. Outro detalhe importante é que os poderes executivos distrital e dos municípios, então agora está abrangendo também os municípios, promoverão a integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente, com as políticas federal e estaduais de recursos hídricos. Então, os poderes executivos distrital e municipal têm como competência também promover a integração das políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente com as políticas federal e estadual de recursos hídricos. Então, fazer essa integração entre diferentes políticas locais. Ver elas como integradas e não separadas. Tudo tem que estar muito bem estruturado e conversar entre si. Vamos falar agora sobre o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Esse é basicamente um sistema que ele reúne vários órgãos e entidades que são responsáveis pela gestão de recursos hídricos no Brasil em diferentes níveis. E quais são os objetivos desse sistema, da formação desse aglomerado de órgãos e entidades? Primeiro, coordenar a gestão integrada das águas, arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos, implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos, planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos recursos hídricos e promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos. E os órgãos que integram esse sistema, eles são os seguintes. Primeiro, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Segundo, a Agência Nacional de Águas, também chamada de ANA. Os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal. Os Comitês de Bacia Hidrográfica. E os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais e municipais, cujas competências se relacionem com a gestão de recursos hídricos. E, por fim, as agências de água. O primeiro ponto que eu quero destacar é que a Agência Nacional de Águas, a ANA, e agências de água são coisas separadas. Um segundo ponto que eu quero destacar é que esse sistema de gerenciamento de recursos hídricos, o grande objetivo, se a gente fosse resumir, seria promover a gestão integrada da água desde o nível da bacia hidrográfica até o nível nacional, e possui instâncias participativas em todos esses níveis. Ou seja, desde o nível da bacia hidrográfica, que é o nível mais fundamental, como a gente já viu nos fundamentos da política, até o nível estadual e nível nacional, esse sistema ele possui instâncias participativas em todos os níveis. E de que forma que essa participação popular, ela consegue ser efetivada? Bom, é basicamente a partir dos colegiados, os órgãos colegiados que fazem parte desse sistema. E quais são eles? São todos os conselhos, então o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e os conselhos estaduais e distritais de recursos hídricos, e também os comitês de bacias hidrográficas. Então, os conselhos e os comitês são órgãos colegiados, que garantem essa instância participativa em todos os níveis. Ou seja, é graças aos colegiados que há essa promoção de uma gestão integrada e participativa. Isso porque esses colegiados são formados por várias representações, seja representações da sociedade civil, usuários da água e poderes públicos, e eles tomam decisões coletivas de forma negociada, trazendo sempre uma visão e uma experiência de cada representante. Então a gente percebe que é bem participativo mesmo. Pense como se fossem conferências, reuniões, que tem vários representantes. Esses representantes, eles deliberam
Então, o papel dos colegiados é deliberativo e consultivo. Eles têm um papel de controle social. Eles não são órgãos de execução, eles são órgãos consultivos e deliberativos. Então, os colegiados, que são o Conselho Nacional, os conselhos estaduais e os comitês de bacias, eles sempre buscam essa descentralização e participação dos diversos setores da sociedade. Só que, mais uma vez, eles não têm função executiva. Eles têm função consultiva e deliberativa. Aqueles que terão uma função executiva, a nível nacional, é a Agência Nacional de Águas, e a nível estadual, por exemplo, os órgãos dos poderes públicos, que se relacionem com a gestão de recursos hídricos. Então, quando vocês falarem em ANA, Agência Nacional de Águas, e também os órgãos dos poderes públicos estadual, vocês imaginem que são entidades, que são órgãos, que são mais responsáveis pela operacionalização, pela implementação dos instrumentos dessa política. E as agências de água, como a gente vai ver mais adiante, elas estão vinculadas sempre a comitês de bacia hidrográfica. Elas é como se fossem as secretarias executivas dos comitês. Elas são os braços operacionais, os braços executivos dos comitês de bacia. Então elas têm função técnica e operacional. Então, mais uma vez, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos ele é composto pelos órgãos colegiados, que é o Conselho Nacional, Conselhos Estaduais e Comitês de Bacia Hidrográfica. Isso para abranger vários níveis diferentes, para abranger essa participação social em vários níveis diferentes, desde o nível nacional, estadual, quanto ao nível mais fundamental, que é o de bacia hidrográfica. Nós temos os braços executivos, as secretarias executivas dos comitês de bacia, que são as agências de água, não confundam agências de água com a ANA. E também nós temos os órgãos do poder público, cujas competências se relacionam com a gestão de recursos hídricos, que, assim como a ANA, eles têm função executiva, função operacional. Só que, enquanto a ANA é a nível federal, esses órgãos gestores, eles são a nível estadual, por exemplo. E aqui os objetivos que nós já vimos anteriormente. Como a gente percebe, então, a gente pode fazer uma analogia entre órgãos a nível federal e a nível estadual. E é exatamente o que eu quero mostrar aqui. Por exemplo, a instância máxima de decisão, que é aquele colegiado participativo, a nível federal é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Já a nível estadual é o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Já os órgãos executores, que executam os instrumentos da política, aí a nível federal é a Agência Nacional de Águas, a ANA, e a nível estadual é o órgão gestor estadual. Esses órgãos gestores estaduais, é importante frisar que eles podem ser estruturados de diversas formas, como, por exemplo, através de entidades autônomas, como autarquias ou agências, mas em sua maioria eles são administrações diretas do Estado, como secretarias específicas ou órgãos dessas secretarias. Então, a ANA é o órgão executor a nível federal, o órgão gestor estadual é a nível estadual, e a função desse órgão gestor ele pode se dar através de uma administração direta do Estado, por exemplo, uma própria secretaria ou órgãos das secretarias do Estado, ou pode ser criada uma entidade autônoma, como uma autarquia. A própria ANA, a gente vai ver, é uma autarquia a nível federal. E agora, a nível de bacia, nós temos os comitês de bacia hidrográfica, que é aquele colegiado de discussão participativa e deliberação a nível de bacia, a nível mais fundamental possível. É chamado também do Parlamento das Águas. Nós vamos ver que nós temos comitês de bacia para rios federais, então comitês de bacia federais, e também nós temos comitês de bacia a nível estadual. E, vinculados a esses comitês de bacias, nós temos as secretarias executivas desses comitês, ou seja, que elas são o braço operacional dos comitês. Elas atuam junto aos comitês, mas operacionalizando as decisões que foram decididas dentro dos comitês, que são as agências de água. Então, nós temos agências de água tanto para comitês federais quanto para comitês estaduais. Então, essa analogia entre nível federal e nível estadual, ela é bem importante para entender o funcionamento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Agora que foi feita essa apresentação inicial, a gente vai entrar um pouco mais a fundo sobre cada um desses órgãos, começando pelo Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Como nós vimos, ele é um colegiado e, por causa disso, ele possui representantes. E que representantes são esses? São representantes dos ministérios e secretarias da Presidência da República, são indicados pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, usuários dos recursos hídricos e organizações civis de recursos hídricos. O que a gente percebe é que esses representantes eles são formados de tal forma que consiga abranger diferentes partes, desde os usuários, organizações civis, até membros que sejam indicados pelos conselhos estaduais e também participação do executivo a partir de ministérios e secretarias da Presidência da República.
E quem que gere esse Conselho Nacional é gerido por um presidente e um secretário executivo. Ambos são vinculados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Então, o presidente do Conselho Nacional de Recursos Hídricos é o ministro do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. E o secretário executivo, que também gere esse Conselho Nacional, ele é integrante do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Outro ponto importante é que o número de representantes do Poder Executivo não poderá exceder a metade mais um do total dos membros. Isso garante que tu tenha uma cota limitada de participantes do Poder Executivo e, dessa forma, tu consegue ter um número significativo de participantes dos usuários e das organizações civis, por exemplo. E quais são as competências do Conselho Nacional de Recursos Hídricos? Promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com o planejamento nacional, regional, estadual e dos setores usuários. Então, claro, que por ser esse órgão colegiado a nível federal, ele tem que promover a articulação com níveis mais baixos, seja a nível regional ou nível estadual, e também com os setores usuários. Então lembre-se, conselho, uma grande reunião, é um colegiado, participação e deliberação. Segunda competência, arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos existentes entre conselhos estaduais de recursos hídricos. Então, como o Conselho Nacional é a instância colegiada mais alta possível, ele também arbitra, em última instância administrativa, os conflitos que forem existentes entre conselhos de nível menor, como os conselhos estaduais. 3. Deliberar sobre projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados em que serão implantados. Projetos de aproveitamento de recursos hídricos que ocupem mais de um estado, ou seja, extrapolem o âmbito de um único estado, eles acabam automaticamente caindo para a discussão no Conselho Nacional. 4. Deliberar sobre as questões que lhe tenham sido encaminhadas pelos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos ou pelos Comitês de Bacia. Mais uma vez, níveis inferiores podem encaminhar discussões aos níveis superiores, que no caso é o Conselho Nacional, que é a instância máxima. 5. Analisar propostas de alteração da legislação pertinente a recursos hídricos e à Política Nacional de Recursos Hídricos. Claro, como eles são o Conselho Nacional, é a partir dessa discussão, desse colegiado, que a alteração da legislação vai ser discutida e analisada. 6. Estabelecer diretrizes complementares para a implementação da política de recursos hídricos, a aplicação de seus instrumentos e a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. 7. Aprovar propostas de instituição dos comitês de bacia hidrográfica e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos. Ou seja, quando algum rio, em específico, uma bacia hidrográfica, necessita da elaboração de um comitê de bacia, essa proposta é enviada ao Conselho Nacional e o Conselho Nacional que aprova ou não a instituição desse comitê de bacia. Quem aprova a instituição de comitês de bacia hidrográfica é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos e também dá vários critérios gerais para a elaboração de seus regimentos. Acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos e determinar as providências necessárias ao cumprimento de suas metas. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos, ele não elabora o plano de recursos hídricos, ele simplesmente acompanha a execução e aprova. A gente vai ver que quem elabora o Plano Nacional de Recursos Hídricos é a entidade, é o órgão administrativo, é o órgão executivo, que no caso é a ANA. E o Conselho Nacional, obviamente por ser um colegiado, onde tudo é discutido e aprovado, ele tem a função de acompanhar a execução e aprovar esse plano. Então, a ANA é que elabora o Plano Nacional de Recursos Hídricos, mas o Conselho Nacional que discute, delibera e no fim acaba acompanhando a sua execução e aprovando ou não esse plano. Outra competência do Conselho Nacional: estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança de seu uso. Então, por meio da discussão que acontece dentro do Conselho Nacional, acabam surgindo critérios gerais para a outorga e também para a cobrança. Então, é dentro dos conselhos, do Conselho Nacional, em que são acordados entre si critérios que sejam gerais para a outorga e cobrança do uso de recursos hídricos. E agora nós vamos ver que as três competências finais, elas estão relacionadas todas com a Política Nacional de Segurança de Barragens, que seria zelar para a implementação da Política de Segurança de Barragens, estabelecer diretrizes para a implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens e apreciar o relatório de segurança de barragens. Então aqui, recapitulando todas as competências do Conselho Nacional: a articulação do planejamento de recursos hídricos com planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores usuários, arbitrar, em última instância administrativa, os conflitos entre conselhos estaduais, deliberar sobre projetos de aproveitamento de recursos hídricos cujas repercussões extrapolem o âmbito dos estados, questões encaminhadas pelos conselhos estaduais ou pelos comitês de bacia,
analisar propostas de alteração da legislação, estabelecer diretrizes complementares para a implementação da política de recursos hídricos, aprovar propostas de instituição dos comitês de bacia e estabelecer critérios gerais para a elaboração de seus regimentos, acompanhar a execução e aprovar o Plano Nacional de Recursos Hídricos. Então, lembrando, não é o Conselho Nacional que elabora o Plano Nacional de Recursos Hídricos, mas sim ele tem a função de acompanhar e aprová-lo, estabelecer critérios gerais para a outorga e para a cobrança, e também questões relacionadas com a Política Nacional de Segurança de Barragens, como zelar pela sua implementação, estabelecer diretrizes e apreciar o relatório de segurança de barragens. E um detalhe que é válido mencionar é que o Conselho Nacional ele tem uma secretaria executiva. O que nós precisamos saber é que a secretaria executiva é basicamente um órgão de apoio técnico e administrativo que é responsável por coordenar as atividades do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Então, o Conselho Nacional, por ele ser esse colegiado, ele precisa de alguém que ajude a coordenar as atividades que acontecem dentro dele. Então, a Secretaria Executiva do Conselho Nacional é a responsável por isso. Ela dá suporte logístico para as reuniões, coordena a preparação de estudos técnicos e documentos e, basicamente, dá todo o apoio essencial para o funcionamento do Conselho, garantindo que ele tenha os recursos necessários para realizar suas atividades. Até aqui tem algumas competências que são citadas pela lei, que é o que eu falei basicamente, prestar apoio administrativo, técnico e financeiro ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos, instruir os expedientes provenientes dos Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos e dos Comitês de Bacia. Isso significa que a secretaria que organiza tudo o que for vindo dos Conselhos Estaduais e do Comitê, porque esses são materiais necessários de discussão dentro do âmbito do Conselho Nacional. Então tem que ter alguma entidade, algum órgão que organize o que veio de instâncias inferiores até níveis superiores e elaborar seu programa de trabalho, respectiva proposta orçamentária anual e submetê-los à aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Agora vamos falar sobre a Agência Nacional de Águas, ou a ANA. Primeira coisa que vocês precisam saber é a nível federal, e ela é uma autarquia. Uma autarquia é uma entidade administrativa autônoma, criada por lei, com personalidade jurídica de direito público, que desempenha funções típicas do Estado, só que de forma descentralizada. Diferentemente de órgãos diretamente ligados ao governo, as autarquias têm autonomia administrativa, patrimonial e financeira, embora elas sejam sujeitas ao controle final do poder público. Então a ANA é uma autarquia. Ela desempenha funções típicas do Estado, então funções típicas de órgãos gestores, só que elas não são diretamente ligadas ao governo, já que elas são autônomas, são autarquias. Elas têm personalidade jurídica de direito público. Então, elas têm essa função de gerir atividades de interesse público, mas elas têm essa autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Ela foi criada a partir da Lei 9984 de 2000 e, por ser uma autarquia, como eu já falei, está sob regime especial com autonomia administrativa e financeira. Então, quando vocês falam em ANA, pensem que a principal função é regular os usos das águas, de rios e lagos, de domínio da União e implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, a ANA é essa autarquia que foi criada para gerir atividades de interesse público, disciplinar em caráter normativo a implementação, operacionalização, controle e avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, o Conselho Nacional, como nós vimos, era o órgão a nível nacional, consultivo e deliberativo. A ANA é aquele órgão executor, é a autarquia que executa. Então, ela regula os usos das águas de rios e lagos de domínio da União e implementa, basicamente, os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Por isso que ela é executora. Aqui, então, eu vou destacar as principais funções da ANA: outorga e alocação de águas. Então, gravem isso. A ANA está relacionada com a outorga do direito de uso de rios de domínio da União. Então, rios de domínio da União, que são aqueles que, por exemplo, passam por mais de um estado ou que estão na fronteira entre países. Da mesma forma, a cobrança pelo uso de água em rios de domínio da União, a fiscalização do uso em rios ou lagos de domínio da União, a elaboração do plano de recursos hídricos. Então, a ANA é quem elabora o plano de recursos hídricos, enquanto que o Conselho Nacional é aquele que aprova a elaboração. Então, a ANA elabora e esse plano de recursos hídricos, após elaborado, ele é encaminhado para o Conselho Nacional e o Conselho Nacional, a partir de seu colegiado, de sua discussão, ele aprova ou não esse plano. A ANA também tem como função organizar esse sistema de informações de recursos hídricos, prestar apoio aos órgãos do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos,
fazer o monitoramento hidrometeorológico. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem várias bases hidrometeorológicas da ANA, que elas monitoram, por exemplo, a qualidade dos rios. E outra função importante é relacionada com segurança de barragens, aspectos operacionais, tanto da elaboração de plano de segurança de barragens, quanto realmente aspectos operacionais de barragens. O que a gente percebe a partir dessas principais funções é que realmente a ANA está relacionada com a operacionalização dos instrumentos da política que já foram vistos anteriormente, como a outorga, a cobrança, o plano de recursos hídricos e sistemas de informação de recursos hídricos. Só vou fazer então com vocês a leitura de todas as funções que são dadas pela ANA. Essas funções estão disponíveis no artigo 4º da Lei 9984 de 2000 e são elas: supervisionar, controlar e avaliar as ações e atividades decorrentes do cumprimento da legislação federal pertinente aos recursos hídricos. Então, é basicamente supervisionamento, controle e avaliação de ações relacionadas com os recursos hídricos. Isso porque é uma entidade executora. Disciplinar em caráter normativo a implementação, operacionalização, o controle e avaliação dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos. Então, está relacionado com a implementação dos instrumentos da política. Outorgar, por intermédio de autorização, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de domínio da União. Então, outorgar o direito de uso de recursos hídricos em corpos d'água de domínio da União. Então, outorgar corpos d'água de domínio da União. Fiscalizar os usos de recursos hídricos nos corpos d'água de domínio da União. Elaborar estudos técnicos para subsidiar a definição pelo Conselho Nacional dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos de domínio da União. Então, elaborar esses estudos técnicos que subsidiem essa definição dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos. Claro que esses estudos, depois, eles passam pelo Conselho Nacional e o Conselho Nacional que discute, delibera e aprova esses estudos. Estimular e apoiar as iniciativas voltadas para a criação de comitês de bacia hidrográfica. Implementar, em articulação com os comitês de bacia, a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União. Então, além de outorgar os corpos d'água de domínio da União, também implementa a cobrança pelo uso de recursos hídricos de domínio da União, arrecadar, distribuir e aplicar receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso de recursos hídricos do domínio da União, tendo arrecadado dinheiro pela cobrança dos recursos hídricos em corpos d'água de domínio da União, a ANA arrecada esses recursos, distribui e aplica essas receitas. Planejar e promover ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas e inundações. Promover a elaboração de estudos para subsidiar a aplicação de recursos financeiros da União em obras e serviços de regularização de cursos d'água, de alocação e distribuição de água e de controle da poluição hídrica, em consonância com o estabelecido nos planos de recursos hídricos. Definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados, visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos. Promover a coordenação das atividades desenvolvidas no âmbito da rede hidrometeorológica nacional, em articulação com órgãos e entidades públicas ou privadas que a integrem ou que delas sejam usuários. Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. Estimular a pesquisa e a capacitação dos recursos humanos para a gestão dos recursos hídricos. Prestar apoio aos estados na criação de órgãos gestores de recursos hídricos. Então, da mesma forma que a ANA pode ser considerada o órgão gestor, a autarquia gestora a nível federal, ela também presta apoio aos estados para que crie órgãos gestores a nível estadual. 17. Propor ao Conselho Nacional de Recursos Hídricos o estabelecimento de incentivos, inclusive financeiros, à conservação qualitativa e quantitativa de recursos hídricos. Participar da elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e supervisionar sua implementação. Então, é a ANA que elabora o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 19. Regular e fiscalizar, quando envolvem corpos d'água de domínio da União, a prestação dos serviços públicos de irrigação. Organizar, implantar e gerir o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens. Promover a articulação entre os órgãos fiscalizadores de barragens. Declarar a situação crítica de escassez, quantitativa ou qualitativa, de recursos hídricos nos corpos hídricos que impacte o atendimento aos usos múltiplos localizados em rios de domínio da União. E, por fim, estabelecer e fiscalizar o cumprimento de regras de uso da água, a fim de assegurar os usos múltiplos durante a vigência da declaração de situação crítica de escassez de recursos hídricos. Então, durante o período de tempo em que a ANA tiver decretado situação crítica de escassez, a ANA também pode estabelecer e fiscalizar o cumprimento das regras de uso da água
isso visando assegurar o uso múltiplo das águas. Agora que nós já vimos a instância colegiada máxima, que é o Conselho Nacional, e também já vimos a entidade executora a nível federal, que é a autarquia chamada de ANA, nós vamos ver a instância colegiada participativa a nível de bacia hidrográfica, que são os comitês de bacia hidrográfica. Lembrando que ainda existe uma instância intermediária, que são os conselhos estaduais, que têm funções bem parecidas com os conselhos nacionais, então eles não são mencionados especificamente dentro da política nacional, mas os comitês de bacia, por serem as instâncias colegiadas fundamentais de gerenciamento de recursos hídricos, eles são bem especificados. Os comitês de bacia, eles têm como área de atuação, como o próprio nome diz, uma bacia hidrográfica. Seja a bacia hidrográfica total, a totalidade dela, seja uma subbacia de um tributário, do curso d'água principal da bacia ou tributário desse tributário. Então, além da bacia hidrográfica, também pode ser um comitê de subbacia hidrográfica e também, por fim, de grupos de bacias ou subbacias hidrográficas contíguas. Então, aqui eu trouxe o exemplo da bacia hidrográfica mais conhecida do país, que é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, que, como a gente vê, é uma bacia gigantesca, que abrange vários estados do Brasil e também se estende até outros países da América do Sul. A partir desse Rio Amazonas poderia ser traçado toda essa bacia hidrográfica, e essa bacia hidrográfica poderia ter um comitê próprio só para ela. Aqui eu tenho outros exemplos em que são divididas subbacias. Então, a partir dos tributários do rio principal, são traçados subbacias, e essas subbacias também podem ter comitê próprios. Ou o terceiro caso também, que é quando conjunto de subbacias ou conjunto de bacias, elas se unem para algum tipo de comitê em comum. Um ponto importante é que, se os rios forem de domínio da União, ou seja, como o caso do Rio do Amazonas que eu mostrei, que passa por vários estados e são rios de domínio da União, os comitês só podem ser instituídos a partir de ato do presidente da República. Então, o presidente da República tem que fazer um ato para instituir comitês de bacias que venham de rios de domínio da União. E quais são os representantes dos comitês? Lembrando que, por ser um órgão colegiado, tem que ter representantes diferentes, que abarquem diferentes categorias. Então, nós temos representantes da União, dos estados e do DF, cujos territórios se situem, ainda que parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação, dos municípios situados, no todo ou em parte, em sua área de atuação, dos usuários das águas em sua área de atuação e das entidades civis de recursos hídricos, com atuação comprovada na bacia. Portanto, nós temos representantes que são desde o Poder Executivo, como representantes da União, representantes dos estados e do Distrito Federal e também dos municípios, como representantes de usuários e entidades civis, o que garante uma participação popular e variada. Da mesma forma que no Conselho Nacional, existem números máximos permitidos para cada grupo de representante. Esse número máximo ele é estabelecido no regimento dos comitês. Então, cada comitê tem seu regimento e esse regimento estabelece qual é o número máximo de participantes para cada categoria. Só que, para o Poder Executivo, já é estabelecido que, no máximo, tem que ter a metade dos participantes como sendo do Poder Executivo. Não pode ultrapassar a metade de participantes sendo do Poder Executivo. Outro detalhe, se for rio fronteiriço ou transfronteiriço, a representação da União deve obrigatoriamente incluir um representante do Ministério das Relações Exteriores. Então, rios fronteiriços e transfronteiriços, o representante da União tem que incluir representante do Ministério das Relações Exteriores. Agora, se os comitês de bacias se situarem em bacias cujos territórios abrangem terras indígenas, obrigatoriamente tem que ter representantes da FUNAI e também representantes das comunidades indígenas que são ali residentes ou com interesses naquela área. E todos esses representantes, eles são, por fim, dirigidos por um presidente e um secretário. E esse presidente e secretário são eleitos dentre os seus membros. Então, como se tivesse uma eleição própria dentro dos comitês. Então, quais são as competências dos comitês de bacia hidrográfica? Primeiro, promover o debate das questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes. Então, claro, por ser essa instância colegiada participativa, é nos comitês em que ocorre o debate das questões relacionadas a recursos hídricos, arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos recursos hídricos. Então, por ser a entidade fundamental, a entidade básica da gestão de recursos hídricos, é nos comitês onde ocorre esse arbítrio dos conflitos relacionados aos recursos hídricos em primeira instância administrativa.
Se esses conflitos não forem resolvidos em níveis de comitê, eles vão até os conselhos estaduais. Se não for resolvido a nível de conselho estadual, chega na instância máxima, que é o Conselho Nacional. E como nós já vimos, uma das competências do Conselho Nacional é de arbitrar conflitos em última instância administrativa. 3. Aprovar o plano de recursos hídricos da bacia. Então, não são os comitês que elaboram os planos de recursos hídricos da bacia. Eles somente têm a função de aprovar esse plano. Claro, por eles serem órgãos colegiados, deliberativos, eles não têm função executiva, então eles não elaboram o plano. Eles somente estão ali para discutir e aprovar o seu conteúdo. 4. Acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir providências necessárias ao cumprimento de suas metas. Então é o que eu falei. Eles acompanham a execução do plano de recursos hídricos da sua bacia e sugerem providências. 5. Propor ao Conselho Nacional e aos Conselhos Estaduais as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão, para efeito de isenção da obrigatoriedade da outorga. Então, os comitês propõem aos conselhos de nível superior, que são os conselhos estaduais e Conselho Nacional, quais seriam aquelas acumulações, derivações, captações e lançamentos considerados de pouca expressão, para efeito de isenção de outorga. 6. Estabelecer mecanismos de cobrança pelos recursos hídricos e sugerir valores a serem cobrados. Então, mais uma vez, os comitês eles não são executores, eles discutem e dentro dessa discussão acabam estabelecendo mecanismos de cobrança pelos recursos hídricos e sugerem os valores a serem cobrados. Então surgem ideias e essas ideias elas acabam depois sendo implementadas por outras entidades executivas que executam essas ideias. 9. Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesses comum ou coletivo. Então aqui estão todas as competências dos comitês que nós citamos, começando por debater as questões relacionadas a recursos hídricos e articular a atuação das entidades intervenientes, arbitrar conflitos em primeira instância administrativa, aprovar o plano de recursos hídricos da bacia, acompanhar a execução do plano de recursos hídricos da bacia e sugerir providências necessárias, propor ao Conselho Nacional e Conselhos Estaduais as acumulações, derivações, captações e lançamentos de pouca expressão para isenção da obrigatoriedade de outorga, estabelecer mecanismos de cobrança pelo uso e também sugerir valores a serem cobrados, e estabelecer critérios e promover o rateio de custo das obras. Agora vamos falar sobre as agências de água. Como já comentado anteriormente, as agências de água elas estão vinculadas aos comitês de bacia e elas têm função operacional e administrativa desses comitês. Portanto, as agências de água atuam como secretaria executiva do respectivo ou respectivos comitês de bacia. A sua área de atuação é um ou mais comitês. Portanto, uma agência de água pode estar relacionado a um comitê de bacia hidrográfica, ou uma agência de água pode estar vinculada a mais de um comitê de bacia hidrográfica. E como que isso acontece? Acontece mediante solicitação de um ou mais comitês da bacia hidrográfica. E essa criação é autorizada pelo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. Então, um comitê de bacia hidrográfica, ele solicita ao Conselho Estadual ou ao Conselho Nacional a criação de uma agência d'água. E essa criação é autorizada por esses conselhos. Da mesma forma, pode ser que mais de um comitê se una por algum motivo específico e esses comitês, por exemplo, 2 comitês, 3 comitês, eles solicitam a criação para os conselhos estaduais ou nacional e esses conselhos autorizam a criação das agências de água. Portanto, a criação de uma agência d'água está condicionada aos seguintes requisitos. Primeiro, prévia existência do respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica. Portanto, claro, tem que existir comitê ou comitês de bacia hidrográfica para que se aprove a criação de agências de água. E segundo, deve haver viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. Portanto, a existência de agências de água também está condicionada à viabilidade financeira. E essa viabilidade financeira é assegurada pela cobrança do uso de recursos hídricos. Então, tem que haver cobrança de recursos hídricos e arrecadação de recursos juntamente com a existência de comitês de bacia para que se possa solicitar e que seja atendido pelos conselhos estadual ou nacional a criação dessas agências de água. Aqui, portanto, vão ser listadas todas as competências das agências de água. Lembrando que são todas competências relacionadas a aspectos operacionais do comitê. Então, no comitê,
é feita a discussão e deliberação sobre temas relacionados à bacia hidrográfica, e as agências de água têm esse papel operacional. São os braços executivos do comitê. Apoiam tecnicamente e operacionalmente os comitês de bacia hidrográfica. Basicamente, são responsáveis por executar as decisões do comitê. Então, são as seguintes competências. Primeiro, manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua área de atuação. 2. Manter o cadastro de usuários de recursos hídricos. 3. Efetuar, mediante delegação do outorgante, a cobrança pelo uso de recursos hídricos. Portanto, o que a gente percebe é que as agências de água, elas podem ter a função de executar a cobrança pelo uso, mediante a delegação do outorgante. Quem seria o outorgante do caso? O outorgante seria o órgão gestor do poder público. A nível estadual seria o órgão gestor estadual. A nível federal seria a ANA. 4. Analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança. Então, mais uma vez, está relacionado com a administração dos recursos arrecadados. Analise e emite pareceres sobre projetos e obras a serem financiados com os recursos arrecadados pela cobrança. 5. Acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança pelos recursos hídricos em sua área de atuação. Então, acompanha como que esses recursos arrecadados são administrados. Gere o sistema de informações sobre recursos hídricos em sua área de atuação. Celebra convênios e contrata financiamentos e serviços para execução de suas competências, elabora sua proposta orçamentária e submete à apreciação do respectivo ou respectivos comitês de bacia, promove os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação, elabora o plano de recursos hídricos para apreciação do respectivo comitê de bacia hidrográfica. Portanto, as agências de água que elaboram o plano de recursos hídricos e, após elaborado, os comitês de bacias ou o comitê, ele aprecia e aprova esse plano. E 11. Propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica a. O enquadramento dos corpos d'água nas classes de uso, para encaminhamento ao respectivo Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos. B. Os valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos. C. O plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos. D. O rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. Portanto, todas as competências que nós vemos da Agência da Água, nós vemos que está relacionado muito com o aspecto operacional. Então, as agências da água apoiam tecnicamente e operacionalmente os comitês de bacia hidrográfica. Aqui, então, estão todas as competências resumidas: manter o balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos, manter o cadastro de usuários de recursos hídricos, efetuar a cobrança pelo uso de recursos hídricos mediante delegação do outorgante, que a nível nacional seria a ANA e a nível estadual seria o órgão gestor estadual, analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras, acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a cobrança, gerir o sistema de informações sobre recursos hídricos em sua área de atuação, celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços, elaborar proposta orçamentária e submetê-la à apreciação dos respectivos comitês, promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em sua área de atuação, elaborar o plano de recursos hídricos para apreciação do respectivo comitê de bacia hidrográfica e propor ao respectivo ou respectivos comitês de bacia hidrográfica o enquadramento, os valores a serem cobrados, o plano de aplicação dos recursos arrecadados e o rateio de custos de obras. Portanto, mais uma vez, só para recapitular e fechar esse tópico, nós vimos que a instância máxima de decisão, o colegiado máximo, é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, a nível federal. A nível estadual, esse colegiado é chamado de Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Nós vemos que esses são colegiados, que têm representantes, tanto do Poder Executivo, quanto dos usuários, quanto de entidades civis, por exemplo, e que eles têm função deliberativa e consultiva. Então, eles não são executores, eles deliberam. A execução, portanto, dos instrumentos de gestão, ela é feita a nível federal pela autarquia chamada de ANA, Agência Nacional de Águas, e a nível estadual pelo órgão gestor estadual. Então, eles têm funções análogas em seus respectivos níveis. A ANA é a nível federal e o órgão gestor estadual é a nível estadual. Eles têm função executiva. Basicamente, eles são responsáveis por implementar os instrumentos da política nacional. Eles são responsáveis, por exemplo, por conceder a outorga e a cobrança de recursos hídricos. A ANA, por exemplo, lembrem bem que ela é responsável por conceder a outorga e a cobrança para recursos hídricos de domínio da União.
da mesma forma que fiscalizar os usos de rios e lagos de domínio da União, enquanto que os órgãos gestores estaduais estão restritos ao nível estadual. Agora, a nível de bacia hidrográfica, o colegiado mais fundamental de menor escala possível são os conselhos de bacia hidrográfica. Então, pode existir conselhos de bacia federais, que são relacionados a rios federais, ou conselhos de bacia estaduais, que estão relacionados a rios que não ultrapassam o limite de um ou mais estados. E eles são chamados de o parlamento das águas. Isso porque eles debatem questões e arbitram conflitos que são locais, que são descentralizados e dentro daquela bacia hidrográfica em específico. E por fim, nós temos as agências de água. As agências de água estão relacionadas a um comitê de bacia ou a mais de um comitê de bacia. E elas cumprem a função de secretaria executiva desses comitês. Então, elas são os braços operacionais dos comitês. Elas apoiam tecnicamente e operacionalmente os comitês de bacia. E elas só podem existir caso exista comitê de bacia hidrográfica associado a ela e caso exista recursos financeiros assegurados pela cobrança. Então, deve existir cobrança de recursos hídricos para que os comitês possam criar sua agência de água. E as agências de água, por sua vez, elas podem também ser responsáveis por conceder a outorga e fazer a cobrança do direito de uso de recursos hídricos. Agora, o último tópico fala a respeito das infrações. O que são consideradas infrações para a Política Nacional de Recursos Hídricos? Bom, são os seguintes. Primeiro, derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade sem a respectiva outorga do direito de uso. Então, claro, isso é bem lógico. Se tu utiliza recurso hídrico que necessitava de outorga, só que tu não solicitou ou não recebeu a outorga, isso constitui infração. Segundo, da mesma forma, iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, que implica alterações no regime, quantidade ou qualidade, sem autorização dos órgãos ou entidades competentes. Da mesma forma, é bastante lógico. Tu implantar empreendimento que esteja relacionado com o uso de recursos hídricos sem autorização. Terceiro, utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras e serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga. Então, se tu não respeitar as condições estabelecidas na outorga, isso também constitui infração. Quarto, perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida autorização. 5. Fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos. 6. Infringir normas estabelecidas no regulamento desta lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo as instruções e procedimentos fixados pelos órgãos ou entidades competentes. E, por fim, obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes no exercício de suas funções. Então, se de qualquer forma, durante uma função da atividade fiscalizadora, de alguma forma tu obstar ou dificultar essa ação, isso também caracteriza a infração. Portanto, aqui estão todas as infrações citadas. Utilizar recursos hídricos sem outorga, iniciar implantação ou implementar empreendimentos sem autorização, utilizar recursos hídricos em desacordo com termos de outorga, perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem autorização, fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores diferentes dos medidos, infringir normas estabelecidas ou obstar, dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes. E essas penalidades dadas a essas infrações podem ser, por exemplo, advertências por escrito, e nessas advertências existem prazos para a correção das irregularidades que foram identificadas. Pode ser também através de multa simples ou diária, que é proporcional à gravidade da infração, embargo provisório da tua atividade, por prazo determinado, até que haja cumprimento das condições estabelecidas, ou embargo definitivo, quando o teu empreendimento ou função desempenhada, então, por descumprimento, vai acabar sendo suspenso de forma definitiva.